te adorar. Declara isso, igreja. Erga sua voz e cante. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só pra te adorar. Senhor, eu vivo pra te adorar, eu vivo pra te adorar, eu vivo só pra te adorar. Declara isso. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo só pra te adorar. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo só pra te adorar. Sim, meu amado. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo só pra te adorar. Em espírito, em verdade, Só as vozes, vai. te adoramos. Te adoramos. Em espírito, Em verdade. Te adoramos. Te adoramos. Ele é o Rei dos Reis. Rei dos Reis, Ele é o Senhor. E Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar. Meu prazer é estar Nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Aleluia. Dá um aplauso aí para Jesus. Glória a Deus. Graça e paz, boa noite, seja muito bem-vindo, bem-vinda. E já abre a sua Bíblia ou ligue-a em Lucas no capítulo 13. Lucas capítulo 13. E disse Deus: haja, amém, e houve luz, amém. Lucas 13, versículo 18. Quem achou, diga achei. E dizia: aqui é semelhante o reino de Deus, e aqui o compararei. É semelhante a um grão de mostarda, que o homem plantou na sua horta, e cresceu, e fez-se árvores, e as aves do céu aninharam-se nos seus ramos. Agora você vai comigo em Marcos capítulo 4, versículo 30. Marcos 4, 30.
Marcos 4, 30 ao 32. Diz assim: a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? É como um grão de mostarda, que quando semeado é a menor de todas as sementes sobre a terra, mas uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e deita grandes ramos, a ponto de as aves do céu poderem aninhar-se à sua sombra. E agora Mateus capítulo 13, versículo 31. Mateus 13, 31. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescida é maior do que as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Pai, fala conosco agora, que a tua palavra caia como uma semente, e hoje vamos falar da semente, que essa semente frutifique em cada coração aqui, que não seja uma semente morta, uma semente esquecida, mas nós cremos que hoje vai ser lançada uma semente que vai gerar vida em cada um de nós, em nome de Jesus, amém? Pode sentar. Eu fiz questão de ler o texto nos 3 evangelhos que são chamados evangelhos sinóticos. E nós aprendemos recentemente, porque na quarta-feira, né? Mas é fera vir aqui, é muito bom. Na quarta-feira, nós estamos aprendendo sobre os evangelhos. E nós já aprendemos que os evangelhos sinóticos, eles estão direcionando para a mesma coisa, a uma mesma linguagem, a uma escrita muito semelhante dos seus autores: Mateus, Marcos e Lucas. Se você for pegar esses 3 textos que lemos agora, você vai dizer assim: é tudo igual, está praticamente igual. Mas eu trouxe como chave, texto principal para nós, o texto de Lucas, porque nos outros 2 textos há uma abordagem de um homem que lançou a semente no seu campo. Mas eu acho interessante que Lucas, doutor Lucas, era um médico, ele fez questão de frisar que a semente foi lançada em uma horta. E interessante também que Lucas não se preocupa em frisar o tamanho da semente. E você vai ver que os outros 2 evangelistas, eles se interessam em falar sobre o tamanho da semente. Tanto Mateus como Marcos, eles falam que o grão de mostarda era a menor de todas as sementes. Sabemos que isso se dava naquele contexto, naquele tempo. A semente que era conhecida como a menor era do grão de mostarda, não é mais nos dias atuais. Então a semente de um grão de mostarda, Jesus está falando que ela é a menor de todas, e ela é semelhante, ela tem um tamanho mais ou menos de 1 a 2 milímetros. E isso já começa a nos intrigar quando você lê o texto, porque Jesus fala: a que compararei o reino dos céus? A que é semelhante o reino dos céus? De repente ele chega e fala: semelhante a um grão de mostarda. Você há de convir que isso mexe com a cabeça de quem está ouvindo, porque hoje eu e você entendemos, mas naquele tempo, para quem era um agricultor, para quem era um homem do campo, para quem sabia sobre o grão de mostarda, deve ter dado um nó na cabeça. Ué, mas como assim?
Então o reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda, é pitititinho, praticamente invisível. Mas antes da gente entrar no texto e trabalhar mais ele, eu quero que você vá comigo em Mateus 4,17. Diz assim: daquele momento em diante, Jesus passou a pregar e a dizer, depois dos 2 pontos, vem comigo, e a dizer, Jesus falou o quê? Porque está próximo o reino dos céus. Agora você imagina quem escutou Jesus falando isso lá atrás. Aqui em Mateus capítulo 4, vem logo depois da tentação. Jesus chega e fala assim: arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Aí você chega em Mateus capítulo 6, versículo 33, Jesus fala assim: buscai em primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Agora ele chega aqui na frente e fala assim: o reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda, um nó teológico. Para aí, esse rapaz aparece lá da Galileia, fala que eu tenho que me arrepender para alcançar o reino dos céus, porque é chegado o reino dos céus. Aí eu mudei de vida, eu me arrependi, porque sem arrependimento não se alcança o reino de Deus. Não basta eu vir na igreja, não basta eu dizer que sou cristão, eu preciso arrepender-se dos meus pecados e das minhas más obras. Eu não posso caminhar com Jesus, não se caminha com Jesus sem arrependimento. Você pode até estar indo, mas arrependido você não está. Você pode estar até caminhando, mas desenvolvendo uma fé genuína não está, porque tudo passa pelo arrependimento. Quando Jesus efetivamente começa o ministério dele, ele fala: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Buscar em primeiro o reino de Deus. E nesse capítulo 6 que eu mencionei aqui, ele fala assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, por aquilo que haver de comer, beber ou vestir e tal, porque Deus supre todas as coisas. Não é isso que diz? Aí daqui na frente Jesus fala: mas aqui nós vamos comparar o reino de Deus a uma semente de mostarda. Aí mexeu. Isso se chama o reino de ponta cabeça. Aí quando nós cantamos aqui a música do Pai Nosso, nós falamos assim: venha o teu, que venha um reino pequenininho como um grão de mostarda. Olha que coisa interessante. Que venha o teu reino, mas que reino é esse? Que reino pequeno é esse? O que Jesus estava querendo dizer para os seus ouvintes? Existia um público ouvindo Jesus, existiam pessoas acompanhando Jesus, e me parece que não há interesse no Messias em afirmar a grandeza do reino, pelo contrário, ele está trazendo um outro entendimento sobre uma fé cristã, porque se tem uma coisa que Jesus não tinha, era síndrome de grandeza. Síndrome de grandeza. Jesus era muito sábio em suas colocações. Herodes falou: tu és o rei dos judeus? Ele falou assim: tu o dizes. Ele nunca se impunha como tal. Jesus sempre se mostrava um homem simples, um homem comum. Jesus era comum, ele não se destacava. Você vai ver que a Bíblia fala que Saul era um homem alto, que se destacava. O mais alto batia no ombro de Saul no seu tempo. A Bíblia dizia que Davi era bonitão, formoso, mas você vê que de Jesus não fala isso. Não há menção ao Rei dos Reis sobre nada disso. Era um homem comum, e alguém dizia: pode vir alguma coisa boa da Galileia, mas esse aí não é filho do carpinteiro José. Como que esse homem está falando essas coisas?
Como que esse homem trata questões difíceis, sendo quem ele é, da onde veio? Era difícil entender. Por isso que foi difícil para os judeus, e até hoje é difícil aceitar que Jesus é o Senhor e Salvador, que Ele já veio, porque a expectativa era de um rei que se comportasse diferente, e Jesus vem como um homem simples, comum, sem mídia, sem buscar evidência, monta um time complicado de discípulos, e começa a caminhar e fazer milagre, e trazer mensagens fantásticas, e dizia: a que é semelhante o reino de Deus? Ele diz ainda mais: eu vou comparar o reino de Deus com o quê? É semelhante a um grão de mostarda. E parece que muita gente não entendeu sobre o reino de Deus realmente, que no final das contas eles falaram: solta Barrabás, prende Jesus, esse é um impostor. Parece que muitas pessoas não entendem o que é o reino de Deus, elas ainda não assimilaram a verdade sobre o reino de Deus. E eu quero trazer 4 conceitos para você, e o primeiro deles é: valorize o reino de Deus. Nós temos o hábito de valorizar algumas coisas e desvalorizar outras. Isso é da nossa natureza. Isso é da nossa natureza. Se chega alguém bem vestido, algumas pessoas são assim, e nós já escutamos inúmeras histórias de pessoas simples que vão querer comprar um carro numa concessionária, chega lá, o vendedor não dá muita moral não, porque a pessoa chegou meio... De repente chega o outro lá todo pomposo, mas também não tem nada, mas só pela panca. Há um tratamento VIP, a sala VIP, a água, é isso e aquilo. No final, eu só vim fazer um orçamento mesmo. E o outro está com o dinheiro aqui na matula. Mas como nós nos prendemos muito ao visual, isso é complicado. Cuidado, irmão, você, que tudo é visual, porque Deus fala assim: eu olho o coração. Vocês olham o homem exterior, mas eu olho o coração. Então olhar Jesus, seguir Jesus, não era algo atrativo. Não era atrativo andar atrás de Jesus. E vamos lá, gente, às vezes até hoje não é atrativo andar atrás de Jesus, porque nós gostamos de alguma coisa que Jesus vai se opor. Nós temos algumas vontades em que Jesus vai se opor a elas. Existem desejos dentro de você que vão em desencontro à palavra de Deus. Então, seguir Jesus muitas vezes não é legal. E se nós não aprendermos a valorizar o reino de Deus, nós nunca passaremos pelo verdadeiro arrependimento. Nunca seremos cristãos arrependidos de verdade, se nós não valorizarmos o que Jesus fez, se nós não valorizarmos a cruz do Calvário. Inclusive, se a gente não valorizar o grão de mostarda, você nunca vai entender quem é Jesus, se você não aprender a valorizar o reino de Deus, se você não aprender a valorizar as coisas que Deus nos proporciona nessa terra. Quem dera, amados irmãos e irmãs, se valorizássemos o reino de Deus, como eu tenho visto valorização aos seus candidatos nas eleições. Meu Deus, seria extraordinário. Acredito que Jesus já teria voltado, acredito que a igreja teria sido arrebatada, mas nós não entendemos sobre valorizar o reino de Deus, sobre trabalhar o reino de Deus. Então guarde essa frase no seu coração: não queira uma vida surpreendente se você vive de forma decadente. Tem pessoas que querem o inédito, o extraordinário de Deus, mas são decadentes, e a decadência que eu falo é espiritual, é uma decadência de fé.
Há uma decadência na nossa geração, uma geração promíscua e perdida. Digo a vocês que Sodoma e Gomorra passa vergonha diante de nós. Uma geração de conceitos atravessados. Mas nós queremos que Deus mande a bênção. Nós queremos a provisão, a abundância, a prosperidade do céu. Mas nós temos uma vida decadente, irmãos. Como Deus olha para a igreja hoje. E quando eu falo igreja, é crente. Não é sobre placa, é sobre pessoas. Que placas vão embora. No céu não entra placa. No céu entra crente. E se eu conduzo a minha fé com uma forma decadente, que vai decaindo, uma fé que não se mantém, uma fé que não se consolida, tem gente que não se estabiliza, é uma oscilação terrível, e nós precisamos pensar nisso, para que tenhamos uma fé realmente pulsante. Nós precisamos ter uma fé pulsante. Você já escutou alguma vez alguém dizer assim: se você, irmão, tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda? Você já escutou isso? E você falar para esse monte: sai daqui e vai para acolá. Uau! Será que é isso mesmo? Será que Jesus quer que eu e você tenhamos a fé do tamanho de um grão de mostarda? Aí seria muito ínfimo e seria tão pequeno ser crente. Você acha que um Deus tão grande quer que você tenha uma fé tão pequena? O grão de mostarda não é para dizer que é o reino de Deus. O grão de mostarda se trata de semeadura, de início, de começo. Por isso se usa uma semente tão pequenininha. Sabe por quê? Nós temos que valorizar os pequenos começos. Era isso que Jesus estava trabalhando no coração dos seus ouvintes. Valorize os pequenos começos. Valorize o pequeno sonho. Valorize o comecinho da empresa. Valorize as pequenas conquistas. Tem gente que passa pelas conquistas que são menores e elas nem entram em evidência. Elas gostam das coisas maiores. Jesus está ensinando a valorizar os pequenos começos. Os pequenos começos. O começo da caminhada. Ontem nós tivemos aqui o Trilha da Base e muita gente escutou a história dessa igreja, como tudo aconteceu e começou. É um pequeno começo. Se não fosse esse pequeno começo, eu me lembro lá atrás, quando eu e Fabiana éramos mais jovens, né? Mais jovens. E eu cuidava do Ministério de Ação Social da Igreja Metodista lá em Goiânia. Meu Deus, era uma vontade de servir, de trabalhar. Eu não conhecia muito a Bíblia. Teologicamente eu era fraquíssimo. Me lembro que uma vez um rapaz tinha levado 37 facadas. Chegou a notícia até mim. E a esposa dele, ele morava numa cidade perto, e a esposa dele ficava lá no hospital, dormia lá fora, não tinha com o que se alimentar. E eu fiz uma escala dos irmãos da igreja. Eu tinha uma vizinha, e todo dia eu ia na casa de um irmão pegar a comida que o irmão, a irmã fazia, e levava para essa senhora todos os dias. Aí o dia que eu o vi com o cabelo desse tamanho, com a barba, levei o cabeleireiro, levei o barbeiro, arrumamos o homem, deixamos o homem mais ajeitado, e acompanhamos ele até voltar para casa. Eu tenho certeza que essa ação foi um grão de mostarda no meu ministério. Foi um grão de mostarda no meu ministério. Esses começos que às vezes você não está entendendo bem. Quando eu passei um ano cuidando do estacionamento de uma igreja,
E quando você está no estacionamento, ninguém te dá muita bola não, você é o flanelinha. Os irmãos te ignoram, passa para lá, você fala para estacionar aqui, ele estaciona lá, eu estaciono onde eu quero. Eu tenho certeza que esse também foi um grão de mostarda. Às vezes as pessoas falam assim: nossa, mas a base explodiu, hein? Foi fácil, pastor? Não foi fácil porque não foi com você. É fácil porque você chegou agora. É fácil porque você pegou pronto o som, o prédio. Você já pegou tudo encaminhado. Deus está agindo mesmo. Mas teve pequenos começos. Teve choro. Teve clamor. Durante um ano, irmãos, eu acordava às 5 horas da manhã para orar. Todos os dias. Existem pequenos começos. E esses pequenos começos, ninguém está vendo. Porque semente ninguém vê, semente fica escondida, ninguém vê semente. Nós vemos frutos, mas é na semeadura que as coisas acontecem. Tem gente que quer fruto daquilo que não semeou. Não se tem fruto daquilo que não se semeia. Não se tem conquista daquilo que não se trabalhou para conquistar. Não tem vitória sem ter peleja na jornada. Quando Davi enfrentou Golias, uau, Davi enfrentou Golias. Mas Saul falou assim para ele: meu filho, você é muito novo, você não vai dar conta, você não é soldado. Rei, você não está sabendo de nada não. Urso e leão foi atacar as minhas ovelhas e eu matei os dois. O treinamento é no secreto, a promoção é em público. Aprenda a treinar. Aprenda a valorizar os pequenos começos. As coisas mais difíceis, as pequenas conquistas. Isso agrada a Deus. Por isso ele traz dizendo que o reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda. Isso mexe com todo mundo porque é muito pequeno. Ninguém vê. É quase ínfimo, ninguém consegue ver. Pequenas sementes podem gerar frutos incríveis. Pequenas sementes, pequenas atitudes. A palavra diz: se você der água a um profeta, você tem galardão, profeta. Pequenas atitudes, pequenas sementes, pequenos atos, pequenos posicionamentos, coisas simples. Porque tem coisa, irmãos, que nós deixamos passar. A gente assim, ó, eu tenho uma postura assim, eu sou crente, mas no secreto a pessoa quebra princípios. Só que aquele princípio que não fica em evidência, que ninguém está vendo, ele também boicota a tua bênção. Então você precisa aprender sobre isso. Esse princípio também quebrado, por mais pequeno que seja. Ah, mas isso aqui não tem nada a ver. No reino espiritual tem a ver. O mundo espiritual vê. Os demônios veem. E nós precisamos entender sobre isso. Às vezes isso aqui a gente... Não, isso aqui dá para relevar. Tem coisa, irmãos, que tem que ter posicionamento. Eu tenho que me posicionar primeiro como cristão. Eu tenho que posicionar a minha caminhada. Se fala tanto que a igreja tem que se posicionar, primeiro eu tenho que posicionar a minha caminhada como cristão. Primeiro eu tenho que posicionar a minha fé. Eu tenho que lançar as minhas sementes, por mais pequena que seja. Coisas que você acha que não tem nada a ver, pode ter tudo a ver. Pode ter tudo a ver. Certa vez, um rapaz, um presbítero de uma igreja na Inglaterra, olha que história fantástica. Era um dia de muita chuva, muita chuva, muita chuva, e esse presbítero, esse diácono, o único papel dele era abrir a igreja e dar suporte para o pastor. Isso lá no século XIX. E um dia chovia muito, muita chuva, e esse homem era muito dedicado, responsável com a igreja local, e ele foi ao culto, lá de uma igreja batista, porque ele era o diácono. Chegando no culto, não tinha ninguém de líder, de pastor, nem o pastor foi naquele dia. Olha que história.
Tinham 6 pessoas. 6 pessoas. E aí o pessoal chegou e falou assim: você é o diácono, você vai ter que pregar. Ele disse: mas eu nunca preguei. Mas você vai ter que pregar. Ele pegou um texto de Isaías que falava sobre Jesus e subiu até o púlpito e leu um pequeno texto. Tinham 6 pessoas e uma dessas pessoas era um visitante. E ele trouxe uma rápida mensagem, não foi mais do que 15 a 20 minutos. E ele fez um apelo. E aquele visitante falou que sentiu fortemente a presença de Deus, foi à frente e aceitou Jesus. Sabe quem é esse visitante? Acho que você conhece ele. Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores. Considerado o maior teólogo depois do apóstolo Paulo, foi alcançado num dia de chuva, não foi um grande pregador, era um jovem que foi lá no culto, foi alcançado pela palavra e se tornou o príncipe dos pregadores. Você já leu com certeza uma frase de Spurgeon, você já viu o livro de Spurgeon, Charles Spurgeon. Sabe como isso aconteceu? Pela mão de um simples diácono, que resolveu ir à igreja num dia de domingo chuvoso, em que o pastor não estava, mas ele estava lá. Valorize os pequenos começos. Pequenas sementes podem gerar frutos incríveis. Aleluia. Não basta querer ser grande, deve haver disposição para semear. Tem muita gente que quer ser grande, que quer ser um conquistador, mas não é um semeador. Você precisa semear. A vida cristã é feita de sementes. A Bíblia trata isso constantemente. Você está disposto a semear? Tem gente disposta a colher. Não tem como, irmão. Às vezes as pessoas chegam e falam: pastor, por que isso está acontecendo comigo? Você fala com ela 15, 20 minutos e dá uma pequena avaliada no seu histórico, você já tem a resposta. Porque tudo é fruto de uma semeadura, gente. Ah, foi o diabo. Tem coisa que o diabo nem está participando, irmão. É coisa tua. É semente errada, é decisão errada, é propósito de vida errado. Fez errado. O resultado é o quê? Errado. O fruto vem errado. Então você tem que ter disposição para semear do jeito certo. Por isso que a palavra de Deus diz que o reino de Deus é tomado por... Interessante. O que é tomado por esforço? Olha de novo o reino, ó. E aí então, se o reino é semelhante a uma semente de mostarda, o esforço é o quê? É trabalhar. Tem que trabalhar, irmão. Tem que trabalhar. Acho interessante que as pessoas chegam muitas vezes para mim e falam assim: o senhor é só pastor? É só pastor mesmo, não faço mais nada não. Eu não sei o que as pessoas pensam, tem hora. O senhor é só pastor. O reino de Deus é tomado por esforço. Deve haver dedicação, empenho naquilo que se faz. É acordar cedo, dormir tarde. Os outros estão dormindo, você está trabalhando. Estudar aquilo que os outros não estão estudando, sonhar aquilo que os outros não estão estudando. Enquanto os outros estão dormindo, você está buscando estratégia de Deus. Mas tem gente que não tem que descansar, tem que dormir. Irmão, principalmente essa moçada mais nova tem que aproveitar, correr, desenvolver, servir, progredir, estudar, avançar.
crescer. Tu tem o seu tempo, diz a Bíblia. Plantar a semente certa no tempo errado também não é legal. A semente certa tem que ser no tempo certo. Tem que coincidir as duas coisas. Você está disposto? Qual o teu nível de disposição? 3. Eu tenho responsabilidades com o reino. Eu tenho responsabilidades como cristão. Eu preciso ter uma fé responsável. Queridos, eu tenho visto uma fé irresponsável de muitos cristãos. Uma fé demagoga, uma fé hipócrita. Uma fé que é de troca, uma fé de barganha, uma fé mística. Não é essa a fé que o Senhor quer que vivamos. Não é isso que o Senhor quer que você tenha como prática. Eu preciso ser um cristão responsável. Ontem nós iniciamos um trabalho aqui na igreja. Nós vamos começar uma escola ministerial, e ontem começou trilha da base, e nós chamamos toda a igreja para participar. Por quê? Porque nós nos preocupamos com você como filho. Nós queremos que você saiba qual é a identidade, a visão, os valores dessa igreja. Nós queremos que você esteja realmente inserido como filho da casa, como alguém que pertence a esse lugar e entende. Nós contamos a nossa história, contamos aquilo que cremos, para onde estamos olhando, aquilo que sonhamos, e vão ter mais 3 ministrações ainda, porque nós temos responsabilidade. A partir do momento que você chegou aqui um dia, eu sou responsável por você como seu pastor. Só que você também é responsável por você. Você deve ser responsável pela sua vida espiritual. Você deve ser responsável com aquilo que você tem feito. Nós não podemos ser crentes inconsequentes. Nós precisamos ter um culto racional. Não é uma fé louca, maluca. É uma fé centrada na palavra de Deus. Uma fé que tem um olhar perspicaz acerca daquilo que está acontecendo no mundo. Gente, deixa eu falar um negócio para vocês. Eu tenho falado, mas eu vou repetir. O espírito do anticristo já nos ronda. Não é a figura do anticristo, o espírito dele já paira no ar. Já há um movimento acontecendo para a volta de Jesus. Pelo amor de Deus, acorda. Já está tudo acontecendo. As coisas estão fluindo para isso, as coalizões, os países se unindo, moeda única, as coisas estão começando a acontecer. O caminho está sendo preparado para o anticristo, mas para mim é muito mais. Para mim o caminho está sendo preparado para a volta de Jesus. E a igreja não está atenta a isso. Nós queremos ganhar, conquistar e falar das coisas naturais, irmão. Nós temos que falar das coisas espirituais. Jesus está voltando, Apocalipse está aí, várias trombetas já soaram, os selos já foram abertos, os ais já aconteceram. Jesus está chegando nas nuvens. Mas nós estamos com questões naturais em nós. Nós estamos preocupados com coisas que não tem nada a ver com o reino dos céus. Porque quando Jesus falou arrependei-vos, é chegado o reino de Deus, o reino dos céus, é porque com Jesus já chegou, já está valendo. Quando eu digo sim para Jesus, eu o aceito como Senhor e Salvador da minha vida, eu confesso, eu sou batizado, esse reino já começou em mim, e eu estou sendo preparado para morar na glória. Mas parece, irmão, que muitos de nós achamos que entregamos a vida para Jesus para ser rico, para viver bem,
e confortável. E aí Jesus fala assim: no mundo tereis aflições. Parece que há um choque aí. É duro escutar isso. Aí Jesus fala assim: as aves têm os seus ninhos, as raposas têm os seus covis, mas o Filho do Homem não tem onde? Poxa, mas ele não é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores? Ele não é o Messias, o eu sou, o príncipe da paz, o alfa, o ômega, o princípio, o fim, o Emanuel, o Deus conosco? Uai, você entendeu como Jesus dá um nó em nós? Ele fala: mas as aves têm ninho. Você quer me seguir? Ele estava dizendo assim: vocês querem me seguir? As aves têm ninho, raposa tem covil. E sempre Jesus está falando na linguagem que o povo entendia. Eles entendiam sobre aves, eles entendiam sobre raposas. Por isso que Jesus traz sempre essa linguagem. Tem a parábola lá, o texto melhor dizendo, lá em Marcos capítulo 11, que Jesus amaldiçoou uma figueira porque ela não tinha figo. Depois os discípulos olharam e ficaram impressionados que Jesus tinha amaldiçoado aquela figueira. Jesus falou: se vocês tiverem fé, vocês podem falar para esse monte: vai daqui para acolá, e ele vai. Claro que Jesus não queria que alguém mandasse monte mudar de lugar. Isso era o entendimento que eles tinham. Em volta daquele lugar tinham muitas colinas. Então Jesus queria trazer um entendimento para eles, que se eles tivessem fé, coisas extraordinárias aconteceriam. Haveriam curas, milagres. Cego enxerga, coxo anda, morto se levanta. O reino de Deus é isso. Pessoas são salvas, o pão se multiplica, a tempestade se acalma, o homem anda sobre as águas. Esse é o reino dos céus. O reino de Deus não é comida e nem bebida. O reino dos céus é muito mais profundo do que nós imaginamos. Aplique princípios no seu coração, inclusive os mais pequenos e simples. No final você verá o quanto farão diferença. Amém, igreja? Por mais pequenino que seja, isso vai fazer uma diferença extraordinária na sua vida. Mas aí Jesus falou: a quem compararei o reino de Deus? É semelhante a um grão de mostarda que um homem plantou na sua, cadê o texto de Lucas 13? Quem está com a Bíblia, cadê? Ele plantou aonde, gente? Eu quero que apareça na tela, em nome de Jesus. Ele plantou aonde, gente? Fala mais forte. Aonde que ele plantou? Na horta. Escolhi esse texto por isso. Horta não é uma grande plantação. Horta é pequenininha. Lá em casa nós temos uma horta, já morreu tudo, mas a horta está lá. Sabe por que eu quis esse texto? Porque horta dá um sentido de casa. Horta dá um sentido de algo mais próximo. E Lucas escreve: ele plantou na sua horta, e cresceu e fez-se árvore. O reino de Deus é para todos, mas viver nele é para quem decidiu cultivar a semeadura. Você plantou na sua horta, mas se você não cultivar, um dia eu entreguei a vida para Jesus, que legal, mas você tem que cultivar, você tem que perseverar, você tem que permanecer. Tem gente que só conta história do passado. Mas lá em 2005 nós fizemos um evangelismo, irmão, nós estamos em 2022. Mas lá em 2010 eu era firme, eu era do ministério de intercessão. Sim, agora você é de qual ministério? Eu tenho que manter. O reino de Deus é para quem continua. O reino de Deus é para quem está cultivando, está mantendo a sua semeadura.
está cuidando dela, é um guardião dela. E aqui obviamente que Jesus está falando que nós lançamos a semente, mas ela vai crescendo. Olha que coisa linda aqui na frente, ó. Um homem plantou na sua horta, cresceu e fez o quê? Árvore. Jesus não queria ficar falando da semente. O interesse de Jesus era em falar sobre a árvore. Às vezes nós pegamos esse texto e focamos na semente. O foco desse texto é a árvore. Obviamente que ninguém com a fé de 2 milímetros não vai dar nada, não, irmão. Mas você sabia que uma sementinha, que uma hortaliça de mostarda, ela pode chegar de 3 a 5 metros? Ela se torna a maior hortaliça da horta. É sobre isso que Jesus estava falando. A nossa fé, a nossa caminhada, o reino de Deus, ele continua crescendo, crescendo e se torna grande. Não é um reino pequeno, não é um reino reduzido. Começa semeando. Começou com o carpinteiro. Depois ele chamou uns homens aí. Um era traidor, o outro falava mais do que a boca, o outro duvidava das coisas. Ele foi formando. Aí de repente Jesus é crucificado, ele olha, cadê os discípulos? Vazaram. Não sobrou um ali para... Ficou João, ficou do lado de Maria lá. O resto, ó. Mas o reino de Deus acabou? Sim ou não? Eu vejo o CNPJ acabar. Eu vejo grandes empresas acabarem. Mas a igreja está de pé. O reino de Deus não para. Tudo para. Acaba. Quando eu vou para São José dos Campos, que eu vou lá na igreja da cidade, na Rede Inspire, eu sempre quando eu chego lá, isso me marca muito, que a gente passa em frente às antigas fábricas da Kodak. Isso me marca muito, porque foi falado com os diretores, com os conselheiros da Kodak, o mundo vai ficar digitalizado. Ninguém mais vai ficar comprando máquina para revelar filme, não. Todo mundo vai usar o celular. Os celulares estão chegando. Não deram bola. O que aconteceu? Alguém tem visto falar da Kodak por aí? Por quê? Não souberam cultivar aquilo que tinham na mão. Tinha que ter virado uma chave da empresa e entrar em outro nível. Eles tinham que ter acompanhado aquilo que estava acontecendo na terra, na humanidade, as coisas avançando, mas eles queriam manter porque era muito cômodo, estavam acomodados, faziam as máquinas. As pessoas iam lá, revelavam o seu filme, 12 poses, 24 poses, 36 poses, aí queimava tal, né? Não tinha nem jeito da gente ver se ficou bom, se não ficou, pegava do jeito que veio. Hoje não, você tira uma foto, aí você pega, não ficou bom, você manda para a lixeira, exclui. E se você está meio feio, você coloca um filtro para ficar bonito. E eles ficaram lá atrás. Gente, você olha lá, há anos eu vou em São José, que eu vou na Inspire lá, há anos está lá, aluga-se esse galpão, ninguém nem aluga, enorme, fantástico. Eu olho lá e falo, rapaz, aqui dá uma igreja, hein? Nossa. Irmãos, cada um tem que ter um olhar daquilo que está no seu coração. Eu vejo um galpão vazio, eu falo, aqui da igreja. O seu olhar tem que ser, sempre vai ser para aquilo que está no teu coração. A boca fala daquilo que o coração está cheio. A boca fala daquilo que está sendo semeado dentro de você. Tem pessoa que fala, escapou, saiu sem querer. Não saiu sem querer não, está sendo cultivado dentro de você. Eu não falo palavrão não, saiu sem querer, é nada, é costume seu. Você cultiva isso dentro de você. Cuidado. O reino é para todos, mas viver nele é para quem decidiu cultivar a semeadura. Cultive aquilo que Deus
tem colocado na sua mão. Eu posso ouvir um amém, igreja? Amém. Cultive. Mas aí diz que cresceu, fez-se árvore, olha só, e as aves do céu aninharam-se nos seus ramos. Aqui tem mais coisa para a gente aprender. O reino dos céus começa pequenininho, como um grãozinho de mostarda. Aí ele cresce, e a hortaliça ficou grande. E aí o texto diz que as aves do céu vêm e fazem os seus. Sabe o que quer dizer isso? O reino de Deus é grande, vai se estendendo, e todos nós podemos nos aninhar neles. Tanto os judeus como os gentios, como gregos, todos podem fazer o seu ninho no reino de Deus. O texto não diz, isso aqui é para papagaio, isso aqui é para periquito, não tem ave específica. Ele fala as aves, ou seja, isso está dizendo é nós. Os gentios, nós não somos os judeus, mas nós também podemos fazer um ninho na árvore do reino de Deus. Aqui é uma acessibilidade para todo. Começou pequenininho, mas vai crescendo e continua crescendo. A igreja não para, o evangelho não para, as boas novas não param, os ramos continuam crescendo e nós podemos ir lá fazer o nosso ninho. Então eu faço uma pergunta para você: onde está o seu ninho? Onde está o teu ninho, irmão? Onde está o teu ninho? Ele diz que o reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda que cresce. E aí, as hortaliças ficam grandes, os ramos ficam grandes, as aves vêm e fazem o seu ninho. Aonde está o teu ninho? Esses dias eu vi uma imagem interessante, porque geralmente as serpentes querem atacar os filhotes que estão nas árvores. E quando eu vi aquela cena, a serpente subindo, e a hora que ela foi dar o bote para pegar o filhote, a mãe veio e bicou e deu uma peia na serpente. Assim é o reino de Deus. Quem coloca os seus ninhos nos ramos dos céus é protegido, é guardado e é blindado. Nem que eu ande pelo vale da sombra da morte, mal nenhum temerei, praga alguma chegará até a minha tenda. Você crê nisso? Jesus está chamando você para ter ninho com Ele, para construir a tua história com Ele. Ninho quer dizer o quê? Família. Ninho tem o quê? Filhote. Ele está chamando eu e você para sermos filhos. Onde está o teu ninho? Não construa o teu ninho no lugar errado. Não construa a tua história no lugar errado. Não construa a tua história com pessoas erradas. Você tem que construir o teu ninho nos ramos que o Senhor tem colocado sobre a tua vida. Nos ramos que Ele tem colocado sobre a tua vida. Aonde está o teu ninho? Aonde você tem buscado segurança? Aonde você tem se guardado? Onde é o teu lugar de descanso? Aonde está o teu ninho? Tem muita gente que está fazendo um ninho no lugar errado. Por isso que o ninho está se desmontando. Os predadores estão te pegando. Você constrói a tua vida financeira do jeito errado. O gafanhoto vem, o migrador, o cortador vem e devora as tuas finanças. Você precisa estar debaixo da segurança do Senhor. Você precisa estar seguro na palavra de Deus. As aves do céu aninharam-se nos seus ramos. Eu acho interessante que lá em Apocalipse 22 diz que tem uma árvore. Qual que é o nome dela? Árvore da? Tem uma árvore.
Diz que essa árvore cura, não haverá doença, as suas folhas vão curar as pessoas. Olha lá em Apocalipse 22. Porque aqueles que crescem no Senhor vão ter a cura, vão ter o sustento e, acima de tudo, vão ter a vida eterna. Começa com uma pequena sementinha em nossas vidas, mas termina na árvore da vida, onde todo o suprimento necessário será dado para nós, onde todos nós seremos supridos, alimentados e cuidados pelo Senhor. Então, irmão, valorize o reino de Deus, valorize os pequenos começos, cuide de onde está o seu ninho, cultive a sua fé com coragem, com dedicação, com amor, porque no tempo oportuno o Senhor vai separar o joio do trigo. No tempo oportuno Ele vai separar quem é quem. E aí a palavra diz que a árvore é conhecida pelos seus frutos. A árvore é conhecida pelos seus frutos. E Deus é tão justo que a palavra diz que tem o tribunal de Cristo. Você já ouviu isso? E a palavra diz que no tribunal de Cristo cada um será julgado segundo as suas. Olha como Deus é bom. Não há injustiça no reino de Deus. Todos temos oportunidade do reino, todos temos oportunidade de nos arrepender, todos temos oportunidade de mudar de vida. No entanto, é agora. No dia que Ele chegar e no dia que nós nos encontrarmos com Ele no tribunal de Cristo, cada um será julgado segundo as suas obras. E aí você não pode querer aquilo que você não semeou. E aí você não pode querer aquilo que você não cultivou. Você vai ter aquilo que você merece. Então quero te dar uma dica muito boa. Decida mudar o que precisa mudar hoje, agora. Não espera para o mês que vem, não espera para a semana que vem, não espera para 2023, é agora. É chegado o reino dos céus. E Jesus usou essa noite para dizer: eu estou chegando, minha gente. O reino dos céus está aí para vocês. O reino dos céus está aí para vocês. Tome a decisão de cuidar do seu ninho, de colocar a tua família no ninho, de colocar os teus filhos no ninho. É hora de você cuidar do teu ninho. Hora de você cuidar de onde você está construindo a sua história. Porque interessante, eu falei da serpente, não falei? É tão interessante isso, porque a serpente nos leva a quem? Ao diabo. Sim, ele não se fez de serpente lá no Éden para enganar. E ele continua como uma serpente cirandando para tentar tirar os filhos de Deus do ninho. Não saia do seu ninho, não saia da sua casa. Você é um filho de Deus. Fica lá, não dá conversa para a serpente, não deixa a serpente dar o bote em você. Se mantenha no ninho, porque no ninho o Pai cuida de você, no ninho o Pai protege você, no ninho o Pai blinda você. E eu termino com essa frase: se eu não quero viver o reino de Deus na terra, por que então quero morar no céu? Vou deixar você olhar bem para essa frase. Eu estou brigando com esse microfone hoje aqui, não está fácil não. Jesus amado, alguma coisa deu errado na hora de colocar ele aqui. Se eu não quero viver o reino de Deus na terra, por que então eu quero morar no céu?
Se você não quer viver com Deus aqui, então você também não vai morar no céu, não. Tem gente que toda a sua premiação, todos os seus louros e toda a sua glória vai ficar aqui na terra. Por isso Jesus também ensina: ajuntais tesouro onde a traça e a ferrugem não corroem. Enquanto se você juntar tudo aqui, irmão, a tua glória vai ser aqui, a tua alegria vai ser aqui, as tuas bênçãos vão ser aqui. Irmão, eu tenho certeza que o melhor está por vir. Eu tenho certeza. Tem dia que parece que é noite, né? Eu falo que tem dia que parece que é noite, tem dia que você está desgastado, que você fala, meu Deus do céu. Irmãos, eu confesso para vocês, tem dia que eu falo assim para Jesus, vocês sabem que eu sempre falo: Jesus, você me botou nessa de ser pastor, meu Deus do céu, que bocada. Mas no fim eu entendo que é muito melhor estar com Ele, é muito melhor atender o chamado dEle, porque com Ele eu sei que o choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Às vezes está difícil, você pensa em parar, em retroceder, em dar um tempo, mas daí você lembra que o melhor está por vir, que tem uma casa me esperando na glória, que eu vou morar com o meu Senhor, que isso aqui é passageiro. A palavra diz que depois dos 70, 80 é enfado e cansaço, porque aqui, irmão, vai cansando. Eu estou com 44, irmão, agora começou a sair dor para todo lado, estou com um problema na joanete, aí estou com a tal de uma fascite plantar, e aí misericórdia, não estou podendo usar sapato, tem que usar calçado macio. Você vai ficando velho, as coisas aparecem, rapaz. Mas a Bíblia diz que no céu não vai ter dor de coluna, não vai ter câncer, não vai ter dor nas pernas, não vai ter dor de estômago, não vai ter dor de cabeça. Eita, lá é só alegria. O meu fisioterapeuta está aí, ó, o varão aí, ó. Te indico ele se você precisar, aqui da igreja. O homem vai lá, esse dia eu estava ruim, ele falou: pastor, estou indo aí. Ele foi lá e mexe de cá e mexe de cá. Eu falo: ai, para. E ele falou assim: pastor, acho que você vai ter que dar uma paradinha aí no meu futebol. Não para não. É lá o que eu desestresso, que eu brigo com os irmãos, que eu dou grito. Eu estou com raiva do irmão, o irmão me dá uma raiva aqui na igreja, no futebol, aproveito para dar uma nele. Mas o pior é que eles daí descontam de mim. O prazer dos irmãos aqui é fazer um lance comigo, é ganhar de mim. Parece que eu falei: rapaz, ele quer descontar as peias tudinho do culto no futebol. Irmãos, vamos morar no céu, amém? Mas comece a trabalhar agora para você morar no céu. Você tem que ter prazer agora em andar com Jesus. Você tem que ter prazer agora em servir a Jesus. Não é esperando, não, quando eu tiver mais velho eu vou me entregar. Aí você não tem saúde, vai dar só trabalho. É agora, é a hora. Jovens, vos escrevi porque sois. Mas eu estou fazendo faculdade. Faz faculdade e serve Jesus. Mas eu estou fazendo TCC. Faz TCC e serve Jesus. Mas eu estou preparando para casar. Primeiro você tem que estar casado com Jesus, Ele é o noivo. Amém? Que tem um povo que começa a namorar, parece que o mundo parou. Se você não quer viver o reino de Deus na terra, por que você quer morar no céu então? É aqui e agora, é já, está valendo, começou. Arrependei-vos, é chegado o reino de Deus. Buscar em primeiro o reino de Deus. Bate palma para você não ficar no vácuo, irmão. Buscai em primeiro o reino de Deus. Que venha o teu reino. Olá, graça e paz. Se Deus ministrou o seu coração, você quer pertencer, fazer parte dessa família, se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, se você está afastado, sem casa, sem igreja,
Entre em contato com esse número que vai aparecer na tela, que alguém vai conversar com você, vai te direcionar e nós vamos recebê-lo com o maior amor da nossa família. Deus te abençoe, leva essa palavra no seu coração, siga as nossas redes sociais, no Instagram, clica aí no sininho para você ser notificado das nossas mensagens no YouTube. Siga também o Spotify do Pastor Robson Correia e o meu YouTube Robson Correia, tá bom? Deus abençoe, beijo no coração, obrigado por ter ficado até aqui conosco.